Senhoras e senhores, o Bitcoin tá subindo pra caramba esse ano, mas isso todo mundo meio que já esperava que fosse acontecer. Tem um outro ativo que tá chamando a atenção de todo mundo esse ano e ele é o ouro. O ouro tá em alta, já subiu, bateu recordes esse ano e eu quero trazer no vídeo de hoje uma atualização aqui pro canal sobre o ouro. Quero falar um pouquinho sobre os prós, os contras e se eu enxergo que o ouro tem espaço e tem potencial na carteira de investidor de potencial. Eu vou responder essa pergunta lá no final do vídeo. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito interessante. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. E antes de começar, eu já queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Eu garanto que se inscrever aqui no canal vai te ajudar muito do ponto de vista de educação financeira. Eu garanto que se inscrever aqui no canal vai botar dinheiro no seu bolso. E é de graça, não custa nada. Então, já clica aí no botão de se inscrever embaixo. Também clica no sininho ao lado para ativar as notificações e você ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo, beleza? Eu li uma matéria lá do final de 2023, que falava que a expectativa era que o preço do ouro chegasse a $2.000 agora em 2024, a onça Troy, que é a unidade de medida do ouro. E sabe quanto já chegou? Aí quase 100 dias do ano, já chegou em $2.329, ou seja, uma alta impressionante de mais de 7% e que tem chamado a atenção de todos os investidores no mundo. E o ouro, ele é um velho conhecido nosso. Ele já existe há muitos e muitos anos. O ouro já foi moeda, o ouro já foi dinheiro em civilizações antigas, né? A ponto que se me perguntassem, por exemplo, se eu tivesse que colocar numa cápsula ouro ou Bitcoin para abrir daqui a 100 anos, né? Guardar durante esse período de tempo e abrir daqui a 100 anos. Cara, por mais que eu goste de Bitcoin, eu ia colocar o ouro. Por quê? Porque o ouro ele já passou pelo teste do tempo. O ouro existe há muitos anos, enquanto que o Bitcoin é uma coisa que existe há apenas 15 anos. Então, o ouro tem esse histórico, toda essa tradição que carrega junto consigo, além de ser uma excelente reserva de valor ao longo do tempo. Por quê? Porque existe uma quantidade escassa de ouro, uma quantidade limitada de ouro no planeta. E essa escassez garante que a moeda preserve o seu valor com o passar do tempo. Inclusive, no passado, o ouro ele já foi lastro para as moedas fiduciárias, as moedas que a gente conhece, como o dólar, como o real. O real não existia naquela época, mas ele já foi lastro para o dólar, inclusive. É o chamado padrão ouro. E esse padrão ouro ele foi abandonado na história justamente por quê? Porque o ouro protege naturalmente o dinheiro contra a inflação, já que não dá para criar mais ouro, né? Não é assim, vou criar mais ouro. E em determinados momentos de guerra, em que houve mais demanda por dinheiro, você precisava imprimir mais dinheiro, no caso dos governos, e não existia ouro mais nas reservas para poder lastrear esse dinheiro. E aí, como consequência disso, acabaram abandonando o padrão ouro, que também trouxe uma certa fragilidade aí para as moedas fiduciárias. E olha, até hoje, os bancos centrais pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, eles detêm reserva de ouro, justamente por conta desse valor. E, recentemente, o que a gente tem visto é alguns bancos centrais pelo mundo aumentando essas reservas. É o caso, por exemplo, da Rússia. A Rússia é um país que tem sofrido diversas sanções desde o início da guerra com a Ucrânia. Então, a Rússia não está tendo acesso facilitado, por exemplo, ao dólar, que é uma moeda muito importante, é a principal moeda para comércio no mundo, mas a Rússia não está tendo acesso fácil. Então, a Rússia é um dos países que vem fortalecendo suas reservas de ouro. Quem sabe, aí, não sei, já
um pouquinho até de teoria da conspiração, não tem nada confirmado, mas pensando possivelmente em abandonar o uso do dólar, pelo menos parcialmente, e de repente fazer transações em próprio ouro, já que ninguém nega o valor do ouro. Mas não é só a Rússia que vem fazendo isso não, tá? Eu vou deixar um gráfico aqui na tela mostrando para você a movimentação nas reservas de ouro de vários países pelo mundo. Aqui a gente tem China, Polônia, Singapura, Líbia, enfim, uma série de países de diferentes graus de desenvolvimento que também têm feito grandes movimentações na sua reserva do ouro, e esse é um dos motivos que tem aquecido a demanda por esse metal em 2024. E que tem feito o preço subir. E para você ter uma ideia da escassez do ouro, olha só alguns números. Estima-se que já foram extraídas na história 201 mil toneladas de ouro e que só existe algo em torno de 53 mil restantes para explorar. Ou seja, a gente já explorou bem mais do que 50% do ouro que existe no mundo. Além disso, 46% desse ouro virou joia. E aí, quando o ouro vira joia, aí existe uma pequena complicação para determinar o valor. Por quê? Porque o valor de uma joia não é só o valor do ouro que ela contém, mas também tem um trabalho de um artista ali, do ourives, né, para fazer aquela joia naquele formato, com aquele desenho e tudo mais. Isso é um valor agregado da joia. Outros 20% do ouro existente no mundo estão em investimentos privados e 17% estão nas mãos dos bancos centrais, sofrendo essas movimentações que eu acabei de falar aqui no vídeo. Bom, mas eu falei diversas características do ouro, né? E agora você deve estar se perguntando, sim, Guto, você provocou lá no começo do vídeo se vale a pena para o investidor exponencial ter ouro ou não. Bom, vamos lá. Essa alta do ouro está acontecendo agora em 2024, mas o ouro ele é um ativo de renda variável. A gente tem que ter isso em mente. Inclusive, em momentos de crise, como por exemplo em 2020, lá, no estouro da crise sanitária, o ouro caiu. Naquele momento existia uma perda de liquidez no mundo todo, as pessoas não estavam dispostas a gastar e o preço do ouro caiu, assim como o preço de muitos outros ativos. Então é importante ter em mente que o ouro não vai subir sempre. Tem muitos aspectos que são muito bons para a valorização do ouro no longo prazo, principalmente a questão da escassez, mas não existe garantia, é um ativo de renda variável. A segunda coisa é que o ouro, ele tem uma escassez no nosso mundo hoje, mas já existem estudos, já existem possibilidades da gente extrair ouro, por exemplo, de meteoros. Existem estudos nesse sentido que detectaram a presença de ouro e pessoas já que se dedicam a trabalhar em formas de a gente explorar esse ouro. Se isso acontece, a gente vai ter um impacto grande no preço do ouro. Por quê? Porque vai ter um aumento da oferta. A gente vai ter uma quantidade de ouro disponível que a gente não tinha antes. E aí aquela escassez, ela fica prejudicada, concorda? Porque se antes eu tinha, sei lá, só 2 mil ou 3 mil, nesse caso aqui mais especificamente, 53 mil toneladas de ouro para explorar, eu agora vou ter muito mais. Então o ouro vai perder o valor. Também é um risco. É uma coisa que pode acontecer a curto prazo? Eu acho difícil, particularmente, porque também não é fácil você pegar e extrair ouro de meteoro, né? Requer trabalho, requer muito estudo científico, coisas que a gente ainda está engatinhando em fazer. Mas, pensando no ambiente de mais longo prazo, é uma possibilidade, eu tenho que falar aqui para vocês. Bom, resumo da ópera, né? A gente tem fatores positivos e fatores negativos do ouro como um ativo. No final do dia, eu acho que vale a pena para um investidor exponencial? Sim, acho que vale a pena, mas você precisa ter em mente que
o ouro ele vai ter que ocupar ali um pequeno espaço da sua carteira. Ele vai fazer parte da sua estratégia de diversificação, mas provavelmente não é o que vai te fazer rico, até porque já não é barato você comprar ouro hoje. Veja que a negociação está aí na casa de $2.000 por onça Troy. Além disso, você não vai sair comprando barras de ouro que valem mais do que dinheiro dos filisteus para guardar na sua casa. Isso chega até a ser perigoso. Tá? Então, você vai precisar trabalhar com uma pequena parcela da sua carteira. Geralmente, que parcela é essa que eu gosto de trabalhar? É a parcela de proteção. O ouro, para mim, ele é um ativo de proteção. Proteção, primeiramente, sobre o quê? Sobre a inflação. Segundo momento, sobre quedas de ativos que estão descorrelacionados com ele, que a gente também tem em carteira. Então, por exemplo, em um determinado momento, você pode ter ações caindo por N motivos, inclusive uma delas é aumento da inflação e perspectiva de aumento ou manutenção da taxa de juros, é algo que inclusive está acontecendo nesse momento que eu gravo um vídeo lá nos Estados Unidos, e você tem o ouro ali mantendo seu valor, porque por mais que haja inflação, o ouro ele é um ativo escasso e uma proteção contra a inflação, entendeu? Então ele não serve só como uma proteção contra a inflação, primariamente, mas também contra outros ativos da sua carteira que em determinados momentos podem cair porque são afetados pela dinâmica da inflação de alguma forma. Então, eu gosto do ouro, eu tenho na minha carteira, inclusive, isso por si só não deve ser motivo para você ter. Eu acho que você pode sim ter ouro na sua carteira, mas você vai precisar saber dimensionar muito bem. Em geral, começa com pouco. Começa com um pouquinho ali da sua carteira, não pula etapa para investir em ouro, tá? Então, se você ainda está construindo a sua reserva de emergência, você não vai comprar ouro, né? Você precisa primeiro terminar a reserva de emergência e garantir que você está seguro ali numa situação de necessidade. Então, começa com um pequeno pedaço da sua carteira com ouro, e você pode ir aumentando, fazendo novos aportes ao longo do tempo, mas isso tem que ser uma pequena parcela, assim como o Bitcoin. Talvez pode ser um pouquinho maior do que o Bitcoin, mas uma pequena parcela voltada para proteção, porque o ouro está acelerando nesse momento, mas nem sempre foi assim. Então você também não pode exagerar nessa alocação em ouro, porque você perde a oportunidade de investir em outros ativos, que aí sim tem chances de se multiplicar de valor muitas vezes mais em um período de tempo menor, tá bom? Sim para o ouro, porém em quantidades pequenas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, cara. Isso ajuda bastante. Uma maneira gratuita que você tem de apoiar o canal e o meu trabalho aqui. E isso ajuda muito no algoritmo do YouTube para entender que esse vídeo é relevante para ele distribuir meu conteúdo para cada vez mais pessoas. Da mesma forma, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no botão do sininho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.